Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre instrumentos ópticos, né? Mas a maneira mais fácil de analisar instrumentos ópticos é analisar um formalismo que a gente chama de matriz ABCD. Mas antes de começar essa aula, só um comentário. Alguém tinha feito uma pergunta na aula passada sobre uma coisa que se chamava, eu vi parte comercial lá, dizia que era uma Mirage Scope, um negócio assim, né? Quem perguntou está aqui? Vocês estão me ouvindo? Estou escutando sim. Professor. Beleza. Assim parece que eu tô... Quem fez a pergunta está aqui? Ou não? Eu, de fato, não lembro quem fez a pergunta. Então, acredito que não está aqui, né? Eu ia dar uma explicaçãozinha rápida disso aí, mas é uma coisa extremamente simples, né? Basicamente, é uma coisa que está sendo vendida por aí como sendo um brinquedo de holograma, mas não é exatamente um holograma. Você tem dois espelhos parabólicos, um voltado para frente do outro e o espelho parabólico de cima com um furo. Quando você coloca um objeto na parte de baixo, né? Cria-se uma imagem no primeiro espelho, e a imagem da imagem, né, devido ao espelho de baixo, o espelho de cima cria uma imagem, e o espelho de baixo cria uma imagem dessa imagem. E a imagem dessa imagem é uma imagem real, né? E é uma imagem real, e como esse objeto está próximo do foco do espelho, de um dos espelhos parabólicos, o que acontece é que você tem uma imagem real em 3 dimensões ali, né? E daí você tem a impressão que o objeto está fora desse mirascope, mas ele está lá dentro, né? Então é só uma aplicação simples de espelho parabólico, né? Espelho parabólico é aquele que concentra todos os raios no foco, todos os raios paralelos no foco, melhor do que o espelho, melhor do que o espelho esférico. O espelho esférico é só uma aproximação disso aí, né? O espelho esférico ele funciona só na aproximação paraxial, né? E o que é essa aproximação paraxial? É quando você tem os raios. Se eu desenhar aqui o eixo, vamos olhar agora aqui a apresentação daqui. Quando eu tiver um eixo óptico de um sistema, eu posso ter vários elementos ópticos aqui nesse sistema, né? Por exemplo, lentes, espelhos, né? Posso ter um cristal, um índice de refração diferente do ar, vários elementos ópticos aqui, e esse aqui é o eixo óptico. Na aproximação paraxial, o que é essa aproximação paraxial? Essa aproximação paraxial é tal que tangente de θ é aproximadamente igual a θ e cosseno θ aproximadamente igual a 1. Isso acontece quando os feixes estão muito próximos do eixo óptico do teu sistema, né? Ângulos muito pequenos, em radiano, a tangente do ângulo é o próprio ângulo e o cosseno do ângulo é aproximadamente 1. Né? Vejam que a gente está falando de ângulo pequeno só. Então, isso aqui vale para aproximação paraxial. Né? E vejam que aqui eu posso descrever qualquer raio de luz. Né? Aqui que eu desenhei um raio de luz. Né? Eu posso escrever qualquer raio de luz pela distância ao eixo óptico, né? E também, nesse caso aqui é x1, e o ângulo em relação ao eixo óptico. Então eu posso, sabendo essa coordenada x e essa θ, eu sei tudo o que eu preciso saber sobre o raio de luz. Obviamente isso aqui tem uma simetria de rotação em torno do eixo óptico, né? Eu não estou descrevendo em 3 dimensões, eu estou descrevendo só em 2. Então, obviamente, eu estou assumindo aí uma simetria de rotação em torno do eixo óptico, que é o que eu tenho no microscópio, que eu tenho no telescópio, né? Eu tenho essa simetria de rotação que eu tenho numa lupa, né? E o que eu tenho no olho humano também, né? A gente tem uma simetria de rotação em torno do eixo óptico. Então, se eu souber esses dois elementos aqui, o que o meu sistema, que pode ter várias lentes, espaço livre, espelho, interfaces entre dois meios, fazem com o feixe? Eles transformam esse feixe aqui, que está a uma distância x1 e um ângulo θ1, para uma distância x2 do eixo óptico e ângulo θ2.
certo? Bem, e quando aqui a convenção que a gente faz é o seguinte: se o meu ângulo for no sentido, considerando o eixo óptico, se ele for no sentido anti-horário, a gente considera o ângulo como sendo positivo. Se o ângulo for no sentido horário, a gente tem um ângulo negativo aqui. Tudo bem, pessoal? Tranquilo isso aí? Sim. Sim ou não? Sim. Falem alguma coisa, senão eu acho que eu estou falando. Tudo certo, professor. Beleza, beleza. Bom, se eu tiver um sistema linear, o que é um sistema linear? Um sistema linear na aproximação paraxial, a saída vai se comportar de forma linear, ou seja, quanto mais afastado do eixo for minha entrada, mais afastado vai ser a minha saída, né? Mas isso vai depender dos eixos ópticos aqui, né? Então eu tenho uma dependência linear com essa distância de saída para a distância de entrada e também depende do ângulo de entrada, né? Mesma coisa o ângulo de saída. O ângulo de saída ele vai depender tanto do ângulo de entrada, aqui é θ1, perdão. Tanto do ângulo de entrada quanto da distância do raio ao eixo óptico na entrada. Tudo bem? Isso aí a gente pode escrever essas duas relações aqui numa forma matricial. Se eu escrever esse x2 e θ2 como essa matriz aqui de uma coluna e duas linhas, e aqui a matriz de entrada, matriz de uma coluna e duas linhas, x e θ, né? Eu posso descrever qualquer sistema óptico qualquer sistema óptico linear através de uma matriz desse tipo aqui, que é chamada de matriz ABCD. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Vamos lá. Então tá bom. Vamos dar uma olhadinha agora nessa matriz ABCD para diversos sistemas ópticos. Qual que é o sistema óptico mais simples que você possa imaginar? O que é a coisa mais simples que você imagina? Espelho plano tem coisa mais simples, Lucas. Um feixe só andando por aí. Que vai Não entendi nada. Não entendi nada, Vinícius. O ar, beleza, um espaço livre, né? Sim. Eu posso ter um espaço livre no meio de índice de refração homogêneo, né? Então, olha só como é que funciona, como é que fica no espaço livre, né? No espaço livre, o que acontece? Eu tenho o eixo óptico aqui, eu tenho alguma mudança do raio, do ângulo do raio com o eixo na posição x1 para a posição x2? Perdão, aqui eu caminhei uma distância d. Tá? Eu deixei os slides só semi-prontos que eu gosto de escrever. Tá? Qual é a relação entre o θ2 e o θ1? É igual a θ1. θ2 é igual a θ1, certo? E qual é a relação que eu tenho entre x2 e x1? Olha só, o x2 não vai ser esse x1 aqui, mais esse pedacinho aqui que eu vou desenhar em marrom, ó. Chamar isso aqui de ΔX. O x2 eu não posso escrever como sendo x1 mais ΔX? Sim ou não? Sim. Sim. Beleza. Então, olha só. E quem é esse ΔX aqui? Ó? A tangente desse ângulo θ, né? A tangente de θ aqui vai ser o quê? Vai ser ΔX sobre D. E na aproximação paraxial, isso aqui é aproximadamente igual a θ. Significa o quê? Significa que eu posso escrever esse x2 aqui, ó, como sendo x1 mais... Posso isolar esse ΔX, eu posso escrever simplesmente como sendo D vezes θ1. Certo? Ah, vocês não estão enxergando. Acho que agora vocês estão enxergando. Creio eu. Tá tendo um delay aqui. Tudo bem, gente? Tá dando para ver essa expressão aqui? Aqui tá dando. De boa. Beleza, então. Beleza. Então, olha só.
Você vê que eu posso escrever o x2 é isso aqui. O θ2 é o próprio θ1. Então, olha só. Eu posso escrever essa relação desse jeitão aqui, ó. x1 x2 θ2 é igual a aqui eu tenho 1, aqui eu tenho d, aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 1, vezes x1 θ1. E essa aqui, ó, essa aqui é a matriz ABCD do espaço livre. Então, se eu tenho um espaço livre de um índice de refração constante e distância d, né, eu posso escrever o que acontece com o raio de luz através dessa matriz. Tranquilo, gente? Sim. Beleza, então. Beleza. Falem alguma coisa, porque senão eu acho que eu estou aqui falando com a parede. Bom, outro exemplo mais simples que a gente pode pensar aqui é uma refração em uma interface. Né? Como é que funciona a refração em interface? Né? Quem vai mandar aqui é a lei de Snell. O que diz a lei de Snell? N1 seno θ1 é igual a N2 seno θ2. Né? E a distância do raio ao eixo óptico não muda na interface. Então eu tenho que x2 igual a x1. Certo? Na aproximação paraxial, seno de θ é aproximadamente igual a θ. Então olha só o que eu posso escrever. Nθ1, N1 θ1 é igual a N2 θ2. Daí vem que eu posso escrever, o θ eu estava escrevendo laranja, que o θ2 é N1 sobre N2 vezes o θ... vezes o θ1. Então, a matriz ABCD dessa interface, eu vou poder escrever do seguinte jeitão. Olha só. x2 igual a x1. Então, aqui eu tenho 1, 0. θ2 igual a N1 sobre N2 θ1. Então, isso aqui vai ser 0 N1 sobre N2. E isso aqui descreve uma interface plana. Né? Uma coisa que acontece numa interface plana, essa aqui é a matriz ABCD da interface plana. Tranquilo, gente? Professor, oi? Por que o x2 é igual ao x1? Eu não entendi muito bem essa parte. Seguinte, Giovanni, o que é x2 é a distância... aqui eu tenho x1... eita, vamos desenhar, vai. Aqui eu tenho x1 de um lado. X1. Eu não coloquei espaço aqui. É simplesmente o efeito da interface, entendeu? Aí o x2 está aqui. Certo? Eu não tenho... Na interface, eu não tenho variação da distância ao eixo óptico. Tudo bem? Ah, entendi. Tranquilo. Beleza? Obrigado. Se eu começasse num ponto aqui e terminasse num ponto aqui, né? Aí, obviamente, eu ia ter que considerar o espaço livre daqui até aqui, a interface mais o espaço livre daqui até aqui. Eu teria uma multiplicação de 3 matrizes. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Tá? Eu só quero considerar mais alguns elementos ópticos aí. Tá? O que acontece num espelho plano, gente? Bom, posso ir para frente? Vocês entenderam isso aí? Ficou tranquilo? De boa aqui. Beleza, vamos lá então. Então vamos aqui para a minha página 3. Vamos aqui para a minha página 3. Muito bem. Eu aconselho vocês a darem uma olhadinha no que o professor Breno fez hoje de manhã. Ele já disponibilizou o vídeo. Ele tratou isso aqui de um jeito um pouquinho diferente do que eu tratei. Eu dei uma olhada agora há pouco, né? Ele definiu formalmente a matriz ABCD e tal, e através de umas derivadas malucas lá tal, mas eu preferi fazer desse jeito aqui, que eu acho que fica mais simples. Mas tem gente que prefere do jeito mais formal, né? Eu acho que assim, com exemplos, fica mais claro o que é a matriz ABCD. Aqui, no espelho, o que acontece? A distância do feixe antes de atingir o espelho e depois é a mesma. Então, o que acontece? x2 igual a x1. O que acontece com o ângulo, gente? O que acontece com o ângulo? Ele é igual? Exatamente, ele é igual.
Ele é igualzinho. Então, o que, que acontece aqui? θ2 é igual a θ1. Então, a reflexão num espelho plano, como é que eu posso escrever a matriz reflexão no espelho plano? Vou escrever aqui, EP. Eu posso escrever ela simplesmente como sendo 1, 0, 0, 1. É a matriz de identidade. Certo? Que o que, que um espelho plano faz? A única coisa que um espelho plano faz, ele, ao invés do feixe propagar para esse lado, ele propaga para esse lado de cá. Certo? É como se a continuidade do meu raio, ao invés de vir para cá, viesse para cá. Só isso. Né? Então, ele simplesmente é a matriz de identidade. Obviamente, eu vou ter que fazer uma inversão de eixos aqui. Quando eu estou olhando desse lado de cá, meu x é positivo para cá, e se eu olhar o raio refletido, meu x positivo. X não, aqui seria a coordenada z. X eu estou chamando a distância do raio ao eixo óptico. Tá? O z vai crescer para cá daí também, depois da reflexão. Tudo bem? Tudo bem aqui. Gente? Beleza, então. Vamos lá. O que acontece agora num espelho curvo? Né? Na mesma forma que no espelho plano, o x2 é igual ao x1. Né? Esse aqui eu já desenvolvi um pouquinho. O que acontece quando o ângulo de entrada é igual a zero? Quando o ângulo de entrada for igual a zero, olha só, você vai refletir no espelho aqui, né? Quando tiver ângulo de entrada igual a zero, deixa eu desenhar a coisa aqui. Se o θ1 for igual a zero, o θ2, a tangente dele vai ser o quê? Vai ser o x1, ponto onde ele atingiu aqui, dividido pela distância focal, que é o raio do espelho dividido por 2. Né? Então, o θ2... Bom, e vejam que aqui o que acontece é o seguinte. Se você tinha um θ igual a zero, o θ2 vai ser negativo. Né? Porque se eu medir ele a partir do eixo horizontal aqui, ele vai vou medir ele no sentido horário. Então, isso aqui significa que é um ângulo negativo. Né? Então, o θ2 vai ser igual a menos 2x1 sobre r. Por quê? Porque a tangente de θ2 é aproximadamente igual a θ2, e isso vai ser menos 2x1 sobre o R2. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Sim. Bom, o que acontece se o ângulo de entrada for diferente de zero, como eu desenhei aqui, ó? Se o ângulo de entrada for diferente de zero, o θ2 vai sofrer essa transformação aqui, mas somado ao ângulo de entrada. Vejam que isso é aproximação parcial. Eu estou aproximando seno de θ por θ, certo? Então, isso só vale para ângulos muito pequenos. O resumo da conversa aqui com um espelho curvo, a matriz ABCD do espelho curvo vai ser 1, 0, né? Ou seja, ele não muda a distância ao eixo, ele muda a inclinação. Ele muda a inclinação por um fator menos 2 sobre R vezes a distância de entrada ao eixo óptico. Né? E aqui é 1 porque ele soma o ângulo de entrada. Né? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Beleza. Tem mais 2 exemplos que eu quero falar para vocês de matriz ABCD. Né? Um deles é uma lente fina. Né? O que acontece com uma lente fina? Mesma coisa que no caso do espelho. Né? Só que você não reflete, você transmite o raio para cá. Né? Se o θ for igual a zero, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter o θ2 de saída vai ser o θ1 de entrada menos 1 sobre f vezes essa distância ao eixo óptico. Né? Ou seja, a matriz ABCD dessa geringonça aqui vai ser o quê? Vai ser 1, 0. Né? Eu não mudo a distância ao eixo óptico. E aqui vai ser menos 1 sobre f e 1. Tá? Porque eu tenho essa contribuição aqui dessa convergência adicional, dessa convergência aqui devido ao foco da lente e o ângulo inicial que eu tinha. Tudo bem, pessoal? Tranquilo?
Tranquilo, rápido? professor. Tô indo rápido demais ou isso aí é fácil demais? Ou ambas as possibilidades ao mesmo tempo? Com você ajudando tá fácil. Então tá bom. Então tá bom. Bom, aqui eu vou dar um exemplo. O que, que acontece se eu fizer isso aqui? Ó? Agora eu quero saber, não tenho só uma lente. Ó. Eu tenho uma lente fina, né? E eu tenho um feixe que sai aqui da posição. A distância dele, a lente é D1 e a distância final é D2. Tá? Então eu quero saber aqui o que, que acontece nesse caminho aqui. Né? Vejam que quantos elementos óticos. Eu posso dividir isso aqui em quantos elementos óticos? 3. 3, exatamente. Vinícius, né? Acho que eu Sim. reconheci a voz. Então, que elementos óticos que eu tenho aqui? Eu tenho uma distância D1, eu tenho a lente e eu tenho uma distância D2. Qual é a matriz de transferência desse sistema óptico aqui? Não posso dividir isso aqui em 3 matrizes? Sim ou não? Sim. Eu tenho a matriz que descreve esse espaço D1, a lente, e a matriz que descreve o espaço D2. De fato, eu posso escrever isso desse jeitão aqui, ó. Né? Então, a minha posição em ângulos finais são a multiplicação de 3 matrizes, porque eu tenho 3 elementos óticos. Veja, espaço livre é elemento ótico. Né? Então, olha só a ordem que eu coloco isso aqui. A primeira matriz que multiplica o meu feixe de entrada não é a matriz D2 aqui desse lado. Você tem uma ordem inversa. Por quê? A primeira que faz transformação aqui, o que, que é? É o espaço livre D1. Depois vem a lente, e daí depois vem a matriz de transferência desse espaço D2. Por que a gente faz assim? Né? Por que precisa seguir essa ordem? Porque multiplicação de matrizes, se eu quero transformar esse vetor, você pode pensar isso aqui como um vetor, né? Se eu quero transformar esse vetor aqui, a primeira matriz que eu vou multiplicar por ele é o primeiro elemento óptico que ele está vendo, que é esse aqui. E não esse aqui. Esse aqui é o último. O MD2 é o último. Então, primeiro eu multiplico pelo D1, depois vem a lente, e depois vem a última distância, que é a D2. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tudo bem. Beleza. Bom, aí eu dei os exemplos de matriz ABCD, e o que é importante nesse lance de matriz ABCD? Você consegue descrever qualquer sistema óptico, qualquer modificação que um sistema óptico faz um raio de luz, através desse formalismo matriz ABCD. Obviamente, deixa eu parar de apresentar aqui. Cadê vocês aqui? Deixa eu parar a apresentação. Parar a apresentação. Muito bem. Né? Vocês estão aqui, beleza. Deixa eu ver onde é que eu estou. Me achei. Né? Então, se eu pegar um telescópio, né? Quando eu falo você pegar um telescópio, eu vou pegar literalmente um telescópio. Né? Então, se eu pegar um telescópio, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho, esse aqui é um telescópio simples, né? Você compra no Mercado Livre, né? Mas cuidado, tem uns vendedores picaretas. Né? Você tem uma lente aqui numa ponta e você tem uma lente na outra. Né? Então, para analisar esse sistema óptico, eu vou ter quantas matrizes aqui? Bom, eu vou ter o objeto que eu tenho lá longe, né? Mas eu tenho essa lente, essa distância e a outra lente no final aqui, certo? Então, eu vou precisar aqui de 3 matrizes. A multiplicação dessas 3 matrizes vai me dar o que o telescópio faz com o raio de luz. Tá? Agora, eu vou roubar uns slides do professor Breno. Normalmente eu não gosto de slide, mas quando você tenta fazer desenho de uma coisa muito complexa, né? E a gente vai roubar aqui os slides do professor Breno, que de fato ele pegou esses slides do professor Ricardo, que eu acho que pegou com ele pulando, enfim, o negócio é longo aí. Né? Deixa eu apresentar isso aqui para vocês. Tá? Sobre, essa aqui é uma apresentaçãozinha. Não, acho que não dá para ver. Eu tenho que compartilhar a tela. Apresentar. Vamos lá, apresentar uma guia. O que é doido? Não é a minha filmagem aqui. Aqui. Vamos lá. Então vamos compartilhar. Vamos lá. Não, compartilhar não.
É apresentar. Eita. Então, isso aqui são os slides da disciplina relativamente antigos que foram sofrendo mudanças aí no decorrer dos anos, professores diferentes dando essa disciplina. Tá? Bom, para você entender sistemas ópticos, a primeira coisa que você tem que entender é como funciona, o que o sistema óptico faz, um telescópio faz, uma lupa, um microscópio ou qualquer outro sistema óptico faz. Ele vai mudar aquilo que o olho já enxerga normalmente. Né? Você vai aumentar a percepção do seu olho. E como funciona o olho? Né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui. Vocês estão vendo essa apresentação? Sim. O olho? Sim. Então, basicamente, o que tem de importante aqui? Mostra toda a estrutura do olho, né? E como ele funciona. O que é importante para a gente? O que é importante para a gente são os elementos ópticos aqui, né? E os elementos e o olho tem dois elementos ópticos, que um é a córnea, né? E o outro é o cristalino, né? Então, isso aqui são basicamente duas lentes convergentes. E o que essas duas lentes convergentes fazem? Elas pegam um objeto, né? Pegam um objeto e transformam numa imagem real, né? É uma imagem que é projetada, né? Num filme. E o que é esse filme? É a retina. Né? São as células sensíveis, são os elementos sensíveis do olho, né? Como se fossem os pixels do olho. Né? E aqui forma a imagem, mas o sistema óptico são só duas lentes, né? E qual é a matriz de transferência do olho humano? É simplesmente a multiplicação da matriz da córnea pela matriz do cristalino, né? E o que é a matriz? O que a gente pode aproximar, claro, a matriz da córnea de uma lente fina. Por que estou batendo a tecla em lente fina? Se a lente for grossa, é só você imaginar uma lente grossa. Você não vai ter a distância, vai ocorrer uma variação da distância ao eixo óptico no meio da lente, né? Na passagem na lente. Por isso, por simplificação, a gente considera a lente fina, em que a distância ao eixo óptico não varia. Mas isso é para uma lente infinitesimal, sempre vai haver uma variação. Mas em primeira aproximação, eu posso considerar aí o olho como composto de duas lentes, a lente da córnea e a lente do cristalino, né? E a córnea tem um foco basicamente fixo, né? Mas o cristalino consegue se adaptar. Então é por isso que eu consigo focar uma imagem, um objeto próximo, né? E também consigo focar um objeto distante. Agora, se eu olhar para um objeto distante e focar um objeto próximo, eu não sei se vocês conseguem fazer isso. Vocês vão ver que o objeto distante, enquanto você está focando o objeto próximo, o objeto distante está desfocado. Está com uma imagem borrada, né? Mas o cristalino é uma lente adaptável, né? Ele ajusta o foco, né? Ele tem uma certa flexibilidade, né? Os nervos ópticos fazem esse papel, mas ele não consegue focar nenhum objeto, ele não consegue fazer uma imagem de um objeto se ele tiver a menos de 15 centímetros do seu olho. É só você fazer o teste. Até 15 centímetros. Bom, eu sou míope, a gente vai falar um pouquinho disso agora. Então eu consigo focar um objeto a um pouco menos de 15 centímetros. Mas se eu começo a aproximar a uns 10 centímetros aqui, olhem só com o olho. Você vê que a imagem fica toda borrada. A imagem fica toda borrada. Porque o cristalino não tem nada errado com o teu olho. É que o cristalino não consegue focar objetos próximos demais. Né? Então, objetos, para quem tem visão normal, para quem não tem nem miopia, nem hipermetropia e nenhum outro problema de visão, você vai conseguir focar um objeto de 15 centímetros para mais. Né? Para menos, a sua visão fica toda borrada. Né? Então, quando você quer olhar uma coisa de perto, você vai aproximando, chega uma hora que você não tem uma melhora na visibilidade daquele objeto. A visibilidade simplesmente piora. Tá? Bom, esse é o funcionamento bem básico do olho humano. Tá?
Existem alguns problemas de visão, né, que necessitam correção, né? O olho normal, né, ele tem um foco na retina, né? Ele forma a imagem na retina, nas células da retina. Opa, alguém quer entrar. Né? Então, o olho normal forma a imagem na retina, mas você... Opa, eita, cliquei mais de uma vez. Por isso que eu não gosto do negócio PowerPoint. Você fica clicando, o negócio vai indo. Né? O que acontece com o olho míope, no caso o meu? Né? Meu olho forma imagem antes da retina. Então, eu preciso de uma lente divergente, né? Eu preciso de uma lente divergente que faça essa correção para que a imagem seja formada lá na retina. O legal de quem é míope é que a gente consegue, de perto, a gente tem uma visão melhor do que quem tem visão normal, né? Porque a gente vê o objeto ampliado. Né? Já quem tem hipermetropia, o problema é inverso. Né? A pessoa vai formar uma imagem para frente da retina. Né? Então, ela vai precisar de uma lente convergente para consertar esse problema. Né? E quando você tem uma combinação de duas lentes muito próximas, né, você tem o foco efetivo, né, que ele tem a ver com o foco da lente do seu olho e a lente da lente de correção. Tudo bem, pessoal? Professor, só uma coisa que quando eu vou em oculista, normalmente eles falam que você tem que evitar ao máximo colocar o óculos quando você tiver primeiro problema de visão, porque assim que você colocar o óculos, seu cristalino ele não começa a focar mais. Bom, eu não compreendo muito isso, mas o que acontece é o seguinte, ele vai se acomodar, né? Ele não vai se acomodar. Eu não compreendo muito a biologia dessa questão. Mas, obviamente, se você tentar enxergar sem óculos, você vai forçar mais o cristalino. Quando você começa a enxergar, usar óculos, ele vai ter um trabalho menor. Né? E é um músculo. Né? Se você para de exercitar o músculo, ele vai relaxando. Né? E realmente isso ocorre, mas não tem muito como fugir disso. Eu comecei a usar óculos com 15 anos, eu tinha 1,5 de miopia, agora 1,5 virou 6,5. Né? Nossa. De fato, virou um pouco mais, 7, 8. Mas depois de uma certa idade, começa a reduzir. Quem tem miopia começa a ter uma redução de miopia. Isso também não é uma regra, mas tem exceções. A dúvida era mais sobre essa equação do foco efetivo. Opa, eita! Não, mas é até bom a gente vir para cá. Ó. Quando você tem a combinação de duas lentes, o que acontece? Você tem, de fato, para descrever essas duas lentes, por uma lente efetiva, o que você tem? Você tem 3 matrizes aqui. Você tem a matriz dessa lente. Vocês estão vendo meu mouse? Sim. Tá. Sim. Você tem a matriz da primeira lente, você tem a distância, né, entre as duas lentes, e você tem essa segunda lente aqui. Né? Então, o foco efetivo, né, de fato, está nessa expressão aqui, da matriz ABCD. Quando você multiplica as 3 matrizes, esse termo aqui, ó, é o seu foco. Né? De fato, é -1 sobre F, é isso aqui. Né? Então, o foco efetivo, -1 sobre o foco efetivo, é essa expressão aqui. De fato, você encontra a expressão dessa forma, é 1 sobre F1 mais 1 sobre F2, menos D sobre F1, F2. Certo? Obviamente, é por isso que o foco... Quem usa óculos vai perceber o seguinte, eu consigo focar uma imagem distante, mas se eu começar a mexer a distância... agora eu não estou enxergando direito. Se eu mudo muito a distância entre a lente de correção e o meu olho, que é a segunda lente, o que vai acontecer? Né? Eu mudo o ponto focal e, obviamente, a imagem não se forma mais onde tem que se formar e você vê uma imagem borrada. Né? Então, é por isso que, quando você manda fazer óculos, né, eles medem não só a distância entre os centros dos dois olhos, mas eles medem também, usando a armação, eles medem qual vai ser essa distância efetiva D aqui, entre a lente de correção e a tua lente, né, do seu olho. De fato, são duas, né? A córnea e o cristalino, mas vamos considerar como uma lente efetiva. Tá bom? Tranquilo, pessoal?
Bom, se eu pensar agora, não sei se eu respondi sua pergunta, Vinícius. Respondeu. Era sobre essa parte mesmo. Beleza. Agora vejam que o que é um telescópio e o que é um microscópio, né? É uma combinação de duas lentes. Só isso. Né? Obviamente você tem o telescópio refletor, mas a única diferença do telescópio refletor para um telescópio refrator é que ao invés de uma lente de entrada, você tem o quê? Você tem um espelho curvo de entrada. Só isso. Né? Obviamente, por questões de construção, né, você consegue ter uma visualização melhor de objetos distantes com um telescópio refletor do que com o telescópio refrator. Por quê? Né? Se você construir um espelho esférico perfeito, né, se você esquecer a aberração esférica, o que vai acontecer? Se ele se comportar, se você pensar só na aproximação paraxial, o que vai acontecer com o espelho esférico? Ele vai ter todos os feixes que entram paralelo, independente da distância ao eixo, vão focar num ponto. Né? O que acontece com essa tranqueira aqui? Ó? O que acontece com essa tranqueira aqui que tem uma lente na entrada? Né? Deixa eu ver para mostrar para vocês. Esses telescópios tranqueira, normalmente tem uma lente, tem uma grande lente aqui na entrada, né? Opa, olha só, tá dando para, eita, tá dando para ver até o final lá. E lá atrás tem essa aqui a objetiva e lá você tem a ocular, né? Por que essa lente aqui é grande? Para pegar o máximo de luz possível, né? Deixa eu fechar essa coisa aqui. O que acontece numa lente? Você vai ter uma aberração devido a... Não a aberração esférica que você tem no espelho esférico, mas o que acontece? O índice de refração para o vermelho do vidro é diferente do índice de refração para o azul. Né? Então você vai ter uma aberração devido a cores. Né? Então, eu comprei esse telescópio aqui com uma ocular que dava uma certa ampliação, aí eu resolvi importar uma ocular melhor, e quando eu fui enxergar, eu apontei para Saturno e para Júpiter, e eu vi o negócio tudo meio que manchado, colorido, por quê? Devido à aberração cromática, certo? Devido ao fato que a minha lente de entrada do telescópio era de vidro e gerava aberração cromática. Tá? Então, se você tentar ampliar, mudando a ocular, se você tentar mudar a sua ampliação demais, vai ocorrer a aberração cromática. Né? Porque cores diferentes têm índices de refrações diferentes. Só isso. Né? Bom, indo para frente aqui, vamos lá. Se você olhar para essa matriz ABCD aqui, esse aqui é o foco efetivo. Vocês estão vendo o meu mouse, né? Sim, estou vendo sim. O que significa o termo A da matriz? O termo A da matriz é o que a gente chama de ampliação linear, certo? Ou seja, um objeto, qual vai ser a ampliação do objeto que eu tenho em relação à imagem? Ou, se você pensar no raio de luz, certo? O raio de luz vai estar a uma certa distância, né? Quando ele entra no teu sistema óptico de duas lentes, e vai estar a uma certa distância na saída. Né? A razão entre a distância do eixo óptico na saída para a entrada é o que a gente chama de ampliação linear. Né? E esse elemento D da matriz aqui, ó, este aqui, ó, é o que a gente chama de ampliação angular. Ou seja, se eu entrei com um certo ângulo aqui, o que essas minhas duas lentes vão fazer com o ângulo desse raio aqui? Como ele vai sair aqui, certo? Ele vai sair mais aberto, mais fechado, né? Então, essa aqui é a nossa ampliação angular do sistema óptico com duas lentes. Tudo bem? Tranquilo. Agora, vamos dar uma olhada no telescópio. Né? Como é que funciona o telescópio? Né? Você pode fazer os cálculos perfeitos do telescópio, você pode pegar um objeto, eu já fiz isso, né? De fato, esse telescópio que eu mostrei para vocês, ele veio sem a ocular, né? Ele veio sem a ocular, os caras me
mandaram de um dia para o outro, mas sem ocular. E aí, quando eu fui devolver, eu não consegui, deu uma confusão. E aí, eu fiz uma ocular com ele. Eu peguei a luneta de mira e fiz uns cálculos e onde posicionar a luneta de mira, e eu mesmo fiz uma ocular para o brinquedo e funcionou, né? Deu para ver, até ver os anéis de Júpiter, então foi bem bacana. Mas o que acontece aqui? Você não precisa fazer os cálculos exatos de qual vai ser, o que vai acontecer no telescópio. Ele vai formar uma imagem invertida aqui, certo? Uma imagem real invertida, próximo ao foco, bem próximo ao foco mesmo, porque o objeto está a milhões de quilômetros de distância, praticamente no infinito. Então ele forma uma imagem invertida aqui. O que essa segunda lente faz aqui? Ela pega essa imagem real aqui, né, e daí você tem o efeito de lupa. Você tem a ampliação dessa imagem real. Quem tem um telescópio em casa, o primeiro experimento pode fazer com o telescópio é apontar para a Lua, certo? E tirar a ocular. E daí você vai ver que você consegue pegar... Não faça isso com o Sol, pelo amor de Deus. Você vai conseguir ver a imagem projetada da Lua próximo do ponto focal do teu telescópio. É muito legal fazer isso. Eu fiz, é bem bacana. E aí, a ocular tem o efeito de lupa que você amplia... Eita, deixa eu voltar aqui. Você amplia essa imagem real aqui, você vê uma imagem virtual maior dessa imagem real. Tá? Mas isso é quando você faz o tratamento do objeto sabendo a distância que ele está. Tá? Se você considera que ele está no infinito, como é que você trata essa coisa aqui? O que você vai ver é o seguinte, você vai ver que você vai ter raios chegando aqui, paralelos, né? Basicamente paralelos, o θ de entrada é 0, né? E o ajuste que você faz da lente da objetiva e da ocular é o ponto focal delas serem o mesmo. Você ajusta a distância entre elas, o ponto focal ser o mesmo, e aí a matriz que define o telescópio, são 3 matrizes, a multiplicação dessa lente por essa distância por essa lente aqui, né? Você vai ter o quê? Você vai ter uma ampliação linear dado pelo quê? Pela razão, aqui vai estar a sua ampliação linear, F2 sobre F1, né? Isso aqui é a razão da distância focal da segunda lente pela primeira. Essa é o que é chamado de ampliação linear. Eita, peraí. Perdão, eu tô no... fui para outro slide. Essa é a ampliação linear. Deixa eu ver se eu consigo enxergar melhor isso aqui que eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo enxergar direito isso aqui. Deixa eu parar essa apresentação. Não, é ESC que eu dou. Isso, é ESC. Agora está melhor. Não estou conseguindo parar de apresentar isso aqui. Eita, nossa. Eita. Bom, tá aqui. Achei. Como é que funciona o microscópio? Deixa eu... Vamos lá. Microscópio também faz a mesma coisa. Ele vai pegar um objeto, só que um objeto que está próximo, tá? Você tem um objeto que está próximo, aqui está o desenho, e aí o que ele vai fazer? Ele vai criar uma imagem real desse objeto aqui próximo da ocular, e na ocular você tem o efeito de lupa, muito semelhante ao que você tem no telescópio, né? E aí você vai ver esse objeto, a imagem desse objeto. Você tem a imagem real da primeira lente, e a imagem virtual que vai ser feita na segunda lente, né? Você tem a imagem da imagem, né? Você vai ver o objeto, você vai ver uma imagem virtual muito maior do que o próprio objeto. E é aquela mesma história. Você tem, de fato, a multiplicação aqui de 3 matrizes, certo? Só que ao contrário do telescópio, o ajuste ideal do microscópio não é compartilhar o foco, certo? O melhor ajuste do microscópio é tal que você tem aqui na saída feixes paralelos, né? Então, a ampliação linear, ela depende da distância entre as lentes e do foco da primeira lente. Essa aqui é a ampliação linear, é diferente do microscópio. E você tem também a ampliação
angular, né? Qual é a ampliação angular? A ampliação angular é dada por este termo aqui, parece um termo bem complicadinho, mas se a gente considerar que a distância focal da lente é muito curta, né? Você chega nessa aproximação aqui. Toda essa expressão aqui grandona, né? Você pode desprezar esse termo, desprezar esse termo, desprezar os outros termos aqui, você vai ver que vai ser simplesmente ZD sobre F1 vezes F2. Tá joia, pessoal? Basicamente é isto que eu tinha para passar para vocês hoje. Hoje foi uma aula relativamente rápida. Gente, ficou dúvidas? Cadê? Deixa eu achar vocês aqui. Opa, cadê vocês aqui? Achei. Deixa eu parar a apresentação aqui para conseguir ver vocês. Então, o que acontece? O resumo da história, gente, eu não quis entrar em detalhe de vários sistemas óticos, mas o que eu quis mostrar para vocês é que o tratamento de matriz ABCD te dá ampliação linear, né? Ou seja, qual é a distância, a relação entre a distância ao eixo óptico da saída e entrada do teu raio, e também ampliação angular. O que ela faz com o ângulo, né, do seu raio luminoso. Tá? E você pode, com matriz ABCD, tratar qualquer sistema óptico. Uma aplicação, né, de matriz ABCD é o seguinte: quando você tem uma cavidade laser, né, você pode descrever todos os elementos de uma cavidade laser por matriz ABCD. Né? E aí você vai mexendo na distância e você consegue ver quais são as regiões de estabilidade e as regiões de instabilidade de uma cavidade laser. Tá? E instrumentos ópticos mais complexos, obviamente no telescópio, quem tem telescópio em casa sabe, telescópio astronômico, sabe que você está sempre vendo uma imagem invertida, de ponta cabeça. Né? Já aqueles, como é que chama? Aquelas binóculos, para ser usados, binóculos terrestres, o que acontece? Você tem uma lente adicional. Você tem uma lente adicional para inverter novamente a imagem. Né? Mas o resumo da história é que todo sistema óptico, por mais simples ou mais complexo que ele possa ser, ele pode ser descrito por uma matriz ABCD. E lembrando que matriz ABCD funciona para aproximação paraxial, quando você tem os raios de luz muito próximos do eixo óptico e você não tem ângulos muito grandes. Você pode aproximar o seno do ângulo, a tangente do ângulo, pelo próprio ângulo. Tá bom? Tá joia, pessoal? Alguma dúvida? Professor, você está me ouvindo? Tô ouvindo. Vamos lá. Eu fiquei com uma dúvida na parte da reflexão, que eu me confundi um pouco e para mim ficou a ideia de que os ângulos deveriam ser invertidos, o sinal 1, 2. Você acha que os ângulos deveriam ser invertidos? Por quê, Lucas? O senhor está com a imagem aí do papel com a reflexão? Deixa eu voltar naquela minha folha, aliás, ia chamar de slide, né? Deixa eu mostrar aqui para você. Quase slide. Quase slide. Na verdade, slide é quase isso, né? Quase uma folha. Vamos lá, peraí, apresentar uma guia. Cadê aqui? Aqui, ó, pronto. Achei. Pronto, achei aqui. Deixa eu ajustar esse tamanho aqui. Olha só, o que acontece, Lucas? Né? O que acontece é o seguinte: você tem Professor, desculpa aí que tá carregando ainda aqui. Tá carregando ainda, desculpa. Eu não sei o que aconteceu, peraí. Não tá apresentando? Tá apresentando, mas só tá aparecendo uma foto aqui, não tá aparecendo... Não uma foto. Agora foi. Agora foi. Tem um delay aí na brincadeira, né? O que acontece é o seguinte: esse ângulo aqui sendo positivo, daí você tem que pensar que o eixo, né, depois da reflexão, o eixo está indo para lá. Então, obviamente, aqui você vai ter um ângulo anti-horário, você está certo, mas o teu sentido do eixo agora está indo para lá. Né? Entendi, essa é uma dupla negativa. Essa é a maneira que a gente trata espelho por matriz ABCD. Né? Então, de fato, depois da reflexão, esse ângulo aqui é negativo. Né? Entendi. Né? E, de fato, aqui ele vira negativo por outro motivo. Né?
aqui ele fica negativo por outro motivo, que de fato realmente ele vem para baixo aqui, ele está com outra inclinação, quando você tem um espelho curvo. Mas veja que quando o matriz ABCD de um espelho curvo, né, quando o raio o que é um espelho plano? Um espelho plano é um espelho curvo com um raio infinito, né? Ou seja, esse termo aqui no espelho plano é zero. Tá certo? Não sei se ficou claro, mais confundido que outra coisa. Não, né? Deu para entender bem. Então tá bom. A parte quando você faz a reflexão, você tem que mudar o eixo, então você tem que meio que abstrair um pouco, né? Mas o que é a vantagem dessa matriz ABCD em relação a você ficar analisando todo o sistema óptico por traçado de raios? Você pode analisar qualquer sistema óptico por traçado de raios. Óbvio que você pode fazer isso. Mas o trabalho que você tem para analisar um sistema óptico por traçado de raios é bem grande, né? E é muito melhor, né, você conseguir descrever visualmente. Se ABCD fica muito mais simples, né? Basicamente é isso. Eu acredito que na lista o Breno colocou um exercíciozinho onde você tem uma lente grossa, né? E aí você tem a superfície refratora curva, né? E você pode tratar isso por matriz ABCD, ou você pode tratar isso com traçado de raios, mas com traçado de raios é bem mais complicado, né? É semelhante ao que vocês faziam resolvendo problemas de mecânica no ensino médio, né? Quando vocês tinham que trabalhar com vetores, vocês faziam aquela trigonometria louca com vetores, e sendo que você trabalhar com o vetor de forma formal, a xi mais yj mais zk, é muito mais fácil do que você ficar fazendo trigonometria com vetor e olhando onde tem semelhança de triângulo aqui, o que eu posso fazer? Vou desenhar um losango aqui para ver qual que é a força resultante. Então, obviamente, se você usar o formalismo de vetor, é muito mais fácil tratar esses problemas. É a mesma coisa a matriz ABCD. Ela ajuda a resolver problemas de ótica em que você ia ter que fazer um monte de conta via traçado de raio, né? E a ideia dela, a matriz ABCD, a matriz de transferência, é que a matriz a matriz final do sistema, que é a multiplicação de todos os componentes ópticos que você tenha, já vai te dar a resposta muito mais rápida para o que o sistema faz com o feixe de luz que entra nele. Tá bom? Maravilha, professor. Muito obrigado. Beleza. Gente, amanhã a gente vai ter uma aula de tutoria, vai ser uma aula diferente, né? E basicamente vai ser uma aula para tirar dúvidas, né? A matéria, a primeira prova é isso aqui, né? Obviamente quem já teve aula comigo de fenômenos mecânicos, fenômenos eletromagnéticos, percebeu que em ótica, já com uma disciplina da física, a gente faz um pouco diferente, né? O que a gente costuma fazer em fenômenos? A gente pega os probleminhas e vai destrinchando ponto por ponto, por ponto por ponto. A ideia das disciplinas avançadas da física não é essa. A ideia é que o professor apresente para você os conceitos, né? E vocês batam um pouquinho a cabeça para resolver os problemas, tá? Porque vocês já não são mais alunos do BCT, vocês não são mais alunos de fenômenos, alguns de vocês estão no BCT ainda, não finalizaram o BCT, mas fenômenos ficou para trás, né? E nas disciplinas da física mais avançadas, elas funcionam mais ou menos assim. A gente expõe para vocês a teoria, né? E vocês têm que bater um pouquinho a cabeça para fazer os problemas. Amanhã a gente vai conversar sobre dúvidas em conceitos, né, de tudo que a gente viu até aqui, né, nessas 3 aulas. Né? Não foi muita coisa, foi até... A gente conseguiu, eu e o Breno, a gente conseguiu enxugar o conteúdo, né? Mas tem uma lista de exercícios lá com vários probleminhas bem diferentes um do outro, e talvez vocês tenham ficado em dúvidas em como proceder ou dúvidas conceituais nos exercícios. E a ideia não é que isso que eu
que eu estava falando, normalmente em tutoria de fenômenos, a gente destrincha o problema e tal. A ideia de amanhã não é isso. A ideia é a gente discutir como resolver, mas eu não vou chegar numa solução final. A ideia é discutir com vocês os caminhos para a resolução dos exercícios. Tá bom? E se eu não me engano, amanhã a aula é às 7, né? Vai ser a nossa primeira aula de quarta-feira. Isso, então a gente vai ter uma aula logo ao escurecer, né? Vai ser uma aula mais cedo. Então, amanhã eu aguardo vocês. Mais alguma dúvida, gente, sobre isso aqui? Professor, eu tinha uma dúvida, mas no Moodle tem umas matrizes ABCD que vocês dão no resumo. Sim. Aí tinha uma matriz que eu estava tentando entender o significado. Qual é a delas? matriz de uma lente curva com índice de refração, que vai de um meio N1 para N2. Certo. A gente. Deixa eu ver se eu consigo entrar Então, lá. no Moodle para mim tá caído. Então, isso que eu estava tentando. De fato, eu ia falar mais coisa nessa aula, mas eu ia usar coisa que está no Moodle. Eu achei que só eu estava com problema entrar no Moodle. Então, eu acho que ele está com um probleminha lá. Mas daí amanhã a gente discute isso aí. Se o Moodle voltar, vamos torcer para o Moodle voltar. Né? Quando você tem uma interface curva entre dois meios, né, o que você tem que considerar? Tá apresentando aí na minha folha? Tá, né? Tá apresentando. Deixa eu virar a folha do final. Para mim, quando eu fui substituir, tipo, no caso de ir do ar para o ar, não dava de uma matriz, de uma lente curva. Eu acho que... vamos lá. Bom, aqui você tem uma interface curva entre dois meios. Aqui eu tenho N1, aqui eu tenho N2. Eu tenho que pegar aqui o centro desse cara aqui, traçar a normal. Essa aqui é a normal. Quando eu vier com um raio aqui, o que vai acontecer? Aqui eu tenho um ângulo de incidência θ. E veja que, por construção, esse é o mesmo θ. Certo? O θ com a normal de entrada, se eu tiver um feixe paralelo ao eixo óptico, aqui está o eixo óptico. Se eu tiver um feixe paralelo ao eixo óptico, quando eu entro aqui, ele vai se transformar num feixe que eu posso chamar, sei lá, de θ'. Né? Aqui vai ter o ângulo θ'. Né? E isso aqui obedece a lei de Snell. N1 seno de θ é igual a N2 seno de θ'. Né? Então, quem é o θ'? Em aproximação parcial, θ' é N1 sobre N2 θ. Certo? Tudo bem? Sim, até aí tudo bem. Tudo bem. Agora, se eu entrar com um ângulo diferente de zero aqui, eu vou ter, por exemplo, se eu entrar por aqui com um ângulo um pouco diferente aqui, sei lá, vamos chamar esse ângulo com a normal, eu posso chamar ele, com o eixo eu posso chamar de alfa, né? Então, o meu θ', quando eu tiver esse alfa aqui, ele vai ter o quê? Ele vai ter aqui um θ mais alfa nessa brincadeira aqui. Então, deixa eu ver o que eu queria tirar de vocês. θ'. Opa! Eu acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi a tua questão aí, Vinícius. Aqui a gente tem uma distância x1 de entrada, certo? Eu tenho que escrever este... de fato, é o meu alfa que eu tenho que transladar. A gente tem que fazer umas continhas aqui para chegar naquela matriz. Porque o que acontece? Esse ângulo aqui, se eu fosse escrever ele como θ1 aqui, ele seria zero. Certo? Esse ângulo paralelo ao eixo óptico. Situação, sim. Quando eu tenho um ângulo que não é paralelo ao eixo óptico, eu tenho que fazer mais umas transformações aqui para chegar ao quê? É que eu chamei de θ, que foi uma escolha infeliz. De fato, θ é o ângulo quando você trata a matriz ABCD, θ é o ângulo entre teu raio de entrada, né, e o eixo óptico. Né? Eu chamei θ aqui do ângulo entre a normal e o raio de entrada. Não, a gente tem que dar outro nome aos bois. Tá? Mas a gente pode começar amanhã tratando desse. Eu vou tentar encontrar no Moodle. Eu acho que eu tenho material do Moodle offline em algum canto aqui, né? Que a gente tem medo que o Moodle caia, então a gente sempre faz os backups. Eu vou pegar essa matriz que está lá e a próxima aula, antes das dúvidas, a gente vai fazer o seguinte: é isso mesmo, Vinícius? É a matriz de transferência entre o meio N1 e N2
Da curva. Aham, sim. Legal. É que minha dúvida era mais no resultado que eles estavam apresentando. Tá. Então deixa eu colocar isso aqui, que isso aqui é a primeira coisa de amanhã. Primeira Uhum. coisa da tutoria. Aham. Então, a primeira pergunta da tutoria já apareceu. Tá? Eu vou tentar pegar essa matriz aqui para tentar responder para vocês. Se eu não me engano, isso aqui tem no RET. Ah, mas vocês não têm o RET, né? Vocês não têm o RET disponível. Né? Mas eu vou dar uma olhadinha se tem nos outros dois livros que a gente indicou para vocês. Né? Mas se não, eu pego o material do RET e daí passo para vocês. Tá bom? O Breno, eu acho que disponibilizou umas páginas do RET para vocês. Mas eu acho que não sei se disponibilizou essa parte aqui. Tá? As partes que ele disponibilizou foi meio caótico. Eles fazem ao contrário a matriz. É teta em cima e x embaixo. E o que está no RET lá, o Breno quis passar o troço do RET lá. Aquela parte lá que está no Wikipedia, de fato aquilo ali foi ideia minha pegar do Wikipedia por ali. Né? No resumo ali que a gente colocou, o resumo da ópera da semana, aquilo ali eu peguei no material do Wikipedia em inglês, que está muito bem feito, está muito melhor do que está no RET. O RET realmente está bem confusinho. Né? E ele usa uns símbolos malucos lá, enfim. A edição nova do RET tá tão estranha quanto a antiga. Eu tenho a edição antiga do RET aqui da década de 90. Né? Então o RET que eu costumo consultar é esse aqui que tá já com os durex aqui do lado. Então, mas não muda quase nada pro RET novo. Tá? Mas amanhã então a gente começa a aula falando disso, tá bom? Valeu. Beleza, daí eu não faço essa confusão aqui, daí a gente tenta. E vamos torcer para o Moodle estar no ar amanhã também. Não sei se vocês souberam o que aconteceu, o NTI foi fazer. Talvez essa história tenha sido. Não sei se vocês espalhou que o NTI fez uma manutenção. Sim, na sexta-feira, antes do quarto começar. Vários professores perderam muita coisa que tinham colocado no Moodle. Por sorte, eu e o Breno, a gente tinha colocado coisas no Moodle antes os dias da manutenção. Não sei se, eu não combinei com ele. Foram dias que eu não mexi no Moodle e ele também não mexeu no Moodle. Então, no caso do curso de ótica, a gente não perdeu nada, graças a Deus. Mas tem muitos professores de muita disciplina que perderam muita coisa. Enfim, faz parte. Faz parte. Você não pode confiar completamente no sistema. É por isso que eu gosto das minhas notas de aula em papel. Né? Se apagar o arquivo, eu acho o papel. Se pegar fogo no papel, eu tenho o arquivo. Enfim. Tá bom? Uma beleza, então, pessoal. Então, eu vejo vocês amanhã. Tragam suas dúvidas aí sobre conceitos e dúvidas aí de exercícios da lista que vocês não conseguiram fazer para a gente discutir. Tá joia? Valeu. Falou, pessoal. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, professor. Até amanhã. Boa noite. Professor, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau.